Olá, pessoal! Espero que vocês estejam ótimos. Eu sou o Edil da Atingire e esse daqui é o Pode Atingir, um podcast criado pela Atingire que traz convidados para lá de especiais para a gente poder tratar de temas relacionados ao mundo dos negócios e à liderança. Hoje, um grande amigo, uma honra gigantesca ter você aqui, Alexandre Salvador, amigo já de muito tempo. Ale, você tá bem, querido? Tudo jóia? Tudo jóia, Edil. Edil, obrigado pelo convite. Cara, eu adoro atingir e eu adoro você, super fã. Então, eu fico lisonjeado e muito feliz de estar participando desse papo, dessa conversa. Pô, imagina a minha felicidade, velho. Obrigado, obrigado de coração, meu amigo muito querido aqui. O Ale Salvador, ele é mestre e doutor em administração e marketing pela USP, é professor nos cursos de MBA da SPM, da FIA, é palestrante, facilitador de treinamento executivo em marketing, inovação e liderança também, né, Salva? Que você já falou com a gente sobre isso aí também, né? E, Ô, cara, Salva, liderança, uma área legal, né, cara? pô, E a liderança, ela perpassa tudo, não é? perpassa tudo. Até porque tem até elementos do marketing que também são relacionados à liderança, né? É. Como que se estabelece essa comunicação e tal. E até outras coisas que o pessoal começou a inventar, tipo de marketing pessoal. Isso aí. Pô, essa é uma conversa boa também, viu, cara? Essa é boa, cara. Tudo Ale, pode ser uma marca, tudo pode ser um produto, e as técnicas de marketing podem se aplicar a tudo isso, né, cara? Se a gente pensar que marketing é a arte, a ciência de bem fazer as trocas, dá para a gente expandir isso além das relações transacionais. Olha, você começou mais do que bem, porque as pessoas têm muita confusão sobre quando o assunto é marketing, né? Porque, eu já escutei isso, né? E você sabe do meu passado, né? Eu já fui coordenador de curso de marketing há muito tempo atrás, quando tinha no máximo uns dois ou três P só. Acho que eu comecei com um P só, cara. E as pessoas acham que marketing é vendas, marketing é comercialização, marketing é um monte de coisa, tal. Até esse é um bom papo, né, de desvendar essa questão do marketing, né? E, cara, para começar o nosso papo aqui, eu queria te cutucar para uma coisa, né? Uma das afirmações que as pessoas mais dizem hoje é assim, cara, a gente está com muita mudança. A gente nunca teve tanta mudança como a gente tem hoje, né? Para o navegador do futuro que está assistindo a gente está gravando em 2024. Quase que eu falo 1994. Não, É, é. é 2024. Cara, é verdade. A gente nunca teve tanta mudança quanto hoje. Cara, é interessante, né? E você faz essa confusão e quase entre 1984, que também tem muito a ver com isso, né? Com esse pensamento do Big Brother e a gente está sempre sendo vigiado. Cara, eu acho que o momento que a gente vive hoje, eu enxergo como um momento de transição, né? A gente tem as épocas e as épocas de transição. Tanto que cada um está chamando esse momento que a gente vive de um nome diferente. O Forbes, o George Forbes fala de Terra 2, tem gente que chama de. O Luc Ferry fala de pós-modernidade, o Bauman vem com o mundo líquido. Cada um chama de um jeito. Mas o que a gente vê aqui há um tempo atrás, a coisa era mais estática, as pessoas ficavam mais tempo nas organizações, mais tempo nas empresas, a gente tinha menos religiões e as religiões eram mais fortes, é, a gente tinha as instituições clássicas mais presentes e organizadas, a nação, a religião, a igreja, a empresa, a família, né? Quando a gente falava família, imediatamente vinha na cabeça aquela imagem que tem no para-choque dos carros, né? Do bonequinho do papai, mamãe, dois filhinhos e um cachorro. É, tinha essa lógica e a gente tinha, como o mundo estava mais organizado, as instituições mais fortes, a gente tinha esse grande sentimento de pertencimento. O que a gente vê é que agora não está assim. Então, é, o que é família mudou, a gente vê uma proliferação das religiões, a gente vê uma, de certa forma, uma falência na imagem do Estado, né? Antes o Estado era todo poderoso e hoje o Estado está sendo muito questionado, as carreiras estão mais dinâmicas. Então, antes, pô, eu gosto de lembrar o exemplo do meu pai, ele trabalhou 47 anos na mesma empresa. Ele era o Roberto da Air Liquide.
47 anos. Hoje a gente tem 5, 6, 7 empregos, às vezes a gente tem empregos simultâneos. Então, o que acontece com toda essa dinâmica é que as pessoas sentem falta de estrutura, sentem falta de referência. Isso é o que o Bauman chama do mundo líquido, né? E eu acho que nesse sentido tem mais coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como ainda não teve um momento de estabilidade, as pessoas se sentem meio fragilizadas. Quando falo da minha área, do marketing, de comunicação, tem um movimento semelhante, e em todas as áreas tem, né? Antes, a comunicação de marketing era uma comunicação unilateral. As marcas, as empresas tinham um megafone e elas mandavam suas mensagens para os mercados. O que a gente vê hoje é que, puta, todo mundo hoje tem um aparelhinho desse que você está recebendo e produzindo mensagem a todo tempo. Então você não é mais audiência, a gente é comunicador, todo mundo pode ser comunicador. E se todo mundo é comunicador, não funciona mais esse modelo de uma comunicação unilateral. O que acontece é uma grande conversa. Então, até que aquele tema de liderança, né? Antes as marcas mandavam e hoje elas tentam influenciar as pessoas. Muda essa relação. Quando a gente pensa tecnologia, comportamento, o que a gente vê é que assim, a tecnologia está evoluindo tanto, acelerando tanto, que a nossa capacidade de entendimento e criação ficou para trás. Sabe, tinha uma época que a gente falava, ai, se eu pudesse fazer, eu faria. Cara, hoje a gente pode. Então, tem tecnologia para a gente fazer tudo que a gente quer, mas talvez a gente ainda não percebeu o que dá para fazer. É, faltam ideias boas para a gente aproveitar esse todo, né? O Forbes, ele fala um negócio que eu acho interessante, que é o podemos mais do que queremos. Tinha uma época que a gente não podia, hoje a gente pode, mas eu não sei se a gente está preparado para tanta mudança, sabe? Tem uma potencialidade enorme de coisas que a gente pode fazer, mas tem uma enorme angústia, tem medo porque a gente não está sabendo lidar com tudo que a gente pode fazer. Eu acho que isso é um pouco do momento que a gente está passando, Edil. Acho que as coisas estão mudando mais rápido e a gente está trocando pneu com o carro andando. A gente está aprendendo a reagir a essas mudanças. Foi sensacional. E eu fiquei com muitas coisas aqui na cabeça. Você deu um nó na minha cabeça aqui de coisas para interagir, porque as pessoas que me conhecem, né? Eu trabalhei 20 anos no banco, né? E eu carreguei durante muito tempo o sobrenome desse banco no meu nome, né? Era o Edil do Banco do Brasil. E as pessoas eram criativas para poder fazer rima com coisa que acaba com I, o Edil muito gentil. É melhor parar por aí. E eu concordo com tudo que você está falando. O Bauman, Bauman faleceu aí algum tempo atrás e as ideias dele, eles parece que se fortaleceram mesmo depois da morte dele, né? Tipo, tudo É, aquilo que ele falou se consolidou. Cara, e nesse contexto que você está falando, eu vejo que para o marketing, acho que tem dois grandes desafios, né? Primeiro, o estabelecimento de confiança na marca, né? Porque você já está falando aqui, se todo mundo pode fazer, todo mundo. Meu, você tem um monte de gente conseguindo fazer isso. Qual eu posso confiar, né? E uma outra coisa também, né? Acho que essa é uma grande tendência, queria que você falasse um pouquinho, que é a personalização em escala, que é quase uma contradição, né? O termo é quase uma contradição, porque se eu personalizo, ué, a personalização é de forma individual. Como eu consigo fazer isso para milhões de pessoas? Queria que você comentasse sobre isso. pô, Edil, eu acho que isso é né, tudo que a gente tem disponível de tecnologia dentro do marketing é um terreno muito fértil, né? Então, é, tem um slogan que eu não lembro de qual é a empresa, mas que passa na CBN quase todo dia de manhã, que fala entender para atender. E eu acho que esse é o negócio da personalização em escala, sabe? Eu preciso entender as jornadas, as dores, as personas, entender o que falta na vida das pessoas, onde elas estão mal servidas, para conseguir colocar propostas que são interessantes para essas pessoas. É, não adianta eu fazer qualquer coisa e esperar que vai dar certo. E aí, quando a gente fala de tecnologia disponível, de AI,
de todas as formas que a gente pode ler, navegação, eu consigo colocar propostas que fazem mais sentido para as pessoas. Antes, tinha aquele one fits all, né? É um negócio para todo mundo. Todos os carros, a pessoa pode escolher a cor, desde que seja preto, né? Do seu carrinho. Cara, hoje a gente consegue. Aí também, muitos serviços digitais, a gente consegue atender cada um de acordo com a sua necessidade. Para marketing, acho que a gente estava muito no paradigma do mais, né? Um queria fazer mais que o outro. E não adianta a gente fazer mais, a gente tem que fazer melhor, a gente tem que fazer diferente. O... Tem aquele negócio do paradoxo da escolha, né? Cada vez que a pessoa faz uma escolha, ela está fazendo 10 renúncias. E fazer muita escolha para as pessoas é difícil, é dolorido. Isso gera ansiedade e angústia. Então, eu Você acho está que na falando. visão. Fala, Desculpa, fala, fala. você tá definindo o Sartre. É a angústia da É, é, escolha. É louco isso. O Barry Schwartz, né? Ele tem um TED maravilhoso do Paradoxo da Escolha, ele tem um livro do Paradoxo da Escolha, e para mim é um chamamento da nossa responsabilidade como marqueteiro, como executivo, que coloca propostas na rua, né? A gente não pode querer oferecer tudo e deixar as pessoas escolherem. Isso vai ser ruim. Então, com o nosso conhecimento das necessidades, dos desejos das pessoas, eu acho que cabe a gente fazer a proposta das melhores opções. Porque se a gente colocar tudo, as pessoas não sabem mais escolher, né? É, tem criatividade, tem disciplina, mas a gente tem que ter esse entendimento do que nível de serviço a gente oferece para as pessoas. A gente sabendo das opções, sabendo das necessidades, vamos a gente filtrar e fazer as escolhas. Porque se a gente quiser fazer, oferecer tudo que é possível, é um grande desserviço. Não sei se, com certeza você já viu, né, a gôndola de suco de laranja nos Estados Unidos. Eu só desisti de comprar, porque tem tanto suco de laranja com polpa, médio polpa, super polpa, laranja, laranja, laranja do Mediterrâneo, laranja. Cara, eu falo, vou beber água mesmo. Então, É acho que chuva passa terra. por isso, cara, a gente ter as ofertas que agregam valor para as pessoas. Ou seja, para que a gente consiga fazer isso, o primeiro dominó que bate é o estabelecimento de relações de proximidade maior para poder criar aprendizado, né? Porque Isso. todo mundo gosta de personalização, né, cara? Quando eu abro o canal do YouTube, eu fico feliz quando aparecem ali os grandes temas que eu já estava interessado em ver mesmo, né? Você abre a Netflix, né? Você acessa o Amazon, tem lá os livros que você acha que é bacana. Então, tem um serviço grande aí relacionado à tecnologia, mais de entendimento, de olhar hábitos, né? Fazer o algoritmo trabalhar. Mas eu fico sempre pensando, né, Ale, tem uma pessoa, um bip de falante que deu essa ideia, né? Do tipo, chefe, e se a gente fizesse de tal jeito, né, cara? É, É, é. essa primeira insight, né? Se o cara fala assim, mano, fica quieto aí, cara, coisas que você é para coisar, não fica enchendo o saco. Isso mata uma empresa, né? A importância que a gente vê de inovação, eu quero que daqui a pouquinho você fale sobre isso. Agora, existem outras coisas aqui que a gente entende também como outros dilemas que eu também queria queria que você comentasse, porque a mudança do comportamento dos consumidores está muito grande. Eu acho curioso, cara, que quando eu era criança, adolescente, eu nunca tinha ouvido falar de conflito de geração. Era a geração dos meus pais e a minha. É como se os meus avós não tivessem tido nenhum tipo de padrão de comportamento ou se os meus pais tivessem repetido 100% aquilo, né? Hoje você tem preocupações com o meio ambiente, que é uma coisa que pessoalmente me incomoda muito. Não a preocupação, mas o que está acontecendo com o meio ambiente, né? É incrível, né? A gente está vendo aí coisas muito ruins estão por vir. Mas outras coisas também, né? Hábitos mais saudáveis, inclusão, diversidade. Esses temas, eles me parecem obrigatórios, né? Então, como é que você vê essa realidade que difere muito, Ale, da minha juventude e adolescência? Nos anos 80 e 90 a gente não via isso. Como que as O, empresas estão agindo? o mundo era muito louco nessa época, né, Edil? É, Quando a gente pega também você falou de gerações, né? A janela
de tempo de cada geração também era maior, porque você tinha blocos de comportamento que eram mais constantes ao longo daquele período, né? É, quando a gente olha o jeito de trabalho das empresas, a gente vê que no passado, né, se a gente pensar na evolução da comunicação, da promessa das empresas, as marcas elas podiam dizer qualquer coisa. Porque como a sociedade não tinha poder de resposta, a marca propunha qualquer coisa. Então, para vender cigarro, você falava de liberdade. Eu lembro de uma propaganda que falava que só quem reconhece a beleza dos cavalos selvagens saberá dar valor à liberdade. Cara, você está vendendo cigarro. E aí você fala de liberdade e sabor. Tem alguma coisa errada aí. Mas como a sociedade só ouvia, ela ouvia e ficava quieta. É, o que a gente vê é que agora, com essa sociedade com poder, ela começa a cobrar, mais que tudo, coerência das empresas. Então, se você falou, você tem que fazer. E você tem que estar fazendo antes de falar. Teve um momento que foi um grande baque, né? eh, Na história da Unilever, quando no começo do século a Unilever se apresentou como Unilever. Porque antes a Unilever ela não tinha, ela não se colocava muito como empresa. As suas marcas eram muito fortes. E aí quando vem a Unilever, lança aquele logo que é o U maravilhoso, com conchinha, com estrela, com não sei o que lá, falando do mundo mais orgânico, humano, que precisa ser cuidado. A Unilever também fala do que ela enxergava como o papel da mulher. E aí todo mundo falou, nossa, que demais, cara, essa mulher não estereotipada, mulher de verdade, que tem uma voz ativa na sociedade. Que lindo. Mas passou um tempo, as pessoas falaram, pera, Unilever. Você, Unilever, está falando desse papel da mulher, mas você tem Dove no teu portfólio, que é maravilhoso, e fala das mulheres de verdade, com curvas de verdade, o manifesto da real beleza, né? Que é super sensível e é lindo. Mas espera, Unilever, no teu portfólio você tem Axe também. E Axe tinha o Jeremias que passava o Axe no corpo e as Sim. mulheres pulavam em cima, mulher objeto, objetificada, hipersexualizada. E a pessoa falou: Ô, gente, Unilever, o que que é mulher para você? As empresas nunca tiveram que se preocupar com a coerência entre as suas marcas e os valores das marcas com os valores corporativos. E a partir desse movimento que aconteceu com a Unilever, a gente começou a cobrar coerência de todas as marcas. Teve um vídeo, acho que há uns 2 anos, da, da GM, que tinha uma menina dirigindo, passava um cara do lado e falava assim: Ô, mulher, vai pilotar fogão. E ela, pilotar fogão? Eu piloto o que eu quiser. E era uma menina pilotava depois um avião, a outra pilotava, era surfista, a outra pilotava uma empresa. E aí até que parecia a Paola Carrossela e falava: pilotar fogão eu piloto, porque eu quero. Então, cara, a mulher pode pilotar qualquer coisa. E aí a sociedade vai e olha para a Gemi e fala: Ô, Gemi, mas ela pode pilotar a tua empresa? Só que a Gemi tinha feito a lição de casa. E você via que já tinha um movimento muito grande dentro da Gemi de colocar mulheres em posições de liderança, abrir processos para mulheres, discutir o papel da mulher da sociedade. A Gemi já estava fazendo a lição de casa. Então eles podiam falar para fora, porque ele já estava trabalhando isso dentro. Diferente do passado, que você podia falar sem ser, hoje você deveria ser para depois falar. E a verdade está aparecendo. Um pouco da tua pergunta, Edil, você fala de ESG, né? No passado, ESG, ser sustentável, era um ponto de diferenciação, né? A Natura cresceu muito com isso, mostrando como ser cuidar do planeta e cuidar das pessoas era importante, e isso diferenciava a marca Natura. Hoje isso não é mais diferenciador. Hoje isso virou qualificador. Se você não tem, você não pode nem jogar. Então, nesse sentido, a coisa tem mudado. As empresas precisam ser mais coerentes, as empresas precisam ser mais ativas para poder participar do jogo. E depois ela vai ver o que que ela vai fazer para ser mais competitiva ou se diferenciar, né? Esse negócio de coerência é tão importante porque hoje a verdade aparece. Então, se a empresa fizer um wash, um green wash, um pink wash, um qualquer wash, depois a coisa aparece, né? Cara,
esse tema ele é tão legal que eu já te convido desde já, Lê, para a gente poder fazer mais dois podcasts já. Um só para poder falar sobre uma preocupação bastante grande, porque se as empresas elas reagem, né, à sua estratégia de marketing, seu posicionamento em relação aos grupos que se organizam, né, a gente pode ter aí um quinto poder, né? Que é o poder de regulação empresarial não governamental. Cara, eu vou te cobrar coerência o resto da sua vida. Acho que esse é um tema sensacional para a gente poder falar sobre, né? Cara, E um incrível. outro tema, Lê, esse mais urgente ainda, cara, porque você já cantou a bola, ESG não é mais diferenciação. Afinal de contas, o que que é diferenciação? Esse é um outro tema, assim, bem bacana, né? E aí, quando a gente for falar de diferenciação, é claro que a gente vai trazer de formas mais estabelecidas, tipo, como é que eu diferencio em um banco, uma indústria farmacêutica, em um, né? Porque esse assunto é mais complexo ainda, porque antigamente não era. Diferenciação era assim, ó, como eu trato bem as mulheres, ó, que legal, você é uma das 5 empresas que tratam bem as mulheres. É. E não, velho, hoje isso não é diferenciação, isso é obrigação, cara. Deveria ter sido há muito tempo, mas não vou voltar para trás. Eu quero jogar um outro assunto aqui, velho. Quando eu vou escolher uma pizzaria. Não, eu vou até contar melhor. Eu moro num bairro aqui chamado Perdizes, que fica na cidade de São Paulo. Então, olha, eu gosto muito de comida japonesa. Você gosta de comida japonesa também? Cara, muito, muito. Ah, pronto. Eu vi um no Google que fica em Cotia. Ah, me apaixonei. Eu olhei lá as fotos, achei sensacional, tal. 4,9 é a avaliação no Google. Porque são da minha casa lá umas 7 horas de carro, né, cara? Porque você sabe como Tem é que que ele valer a tá, pena, né? tem que valer muito a pena, né? E as pessoas, assim, como eu, estão tomando muitas decisões baseadas em avaliação do Google, né? Só que, claro, eu não sei se esse restaurante faz isso, mas tem gente que está contratando robozinhos para poder classificar, o que inviabiliza aquilo e traz até desconfiança nisso, né? Cara, como é que se enxerga isso, né? Como é que as empresas estão fazendo para conquistar confiança, né? Pensando, inclusive, nessa realidade das pessoas ditarem o ritmo das coisas, né? É. Cara, esse ponto ele é super interessante porque, mais uma vez, né, a tecnologia ela avança, a gente pode mais do que a gente quer e a gente começa a aprender com a mudança. Então, a discussão de modelo de comunicação ela está mudando por causa disso. Antes, se falava muito de propaganda. Só que hoje, assim, a propaganda, você tem o patrocinador reconhecido por trás, passando a sua mensagem. A propaganda, ela é vista como elogio de mãe. A propaganda sempre vai falar bem. Então, ela não tem alta credibilidade, ela constrói uma visibilidade, as pessoas conhecem a tua proposta, mas não quer dizer que elas acreditam. E aí elas vão buscar comunicação por pares, e às vezes elas encontram um creator, um influencer, elas consideram um par, ou se não, vão ver o que os amiguinhos estão falando no TripAdvisor, alguma coisa. Esse era o modelo que estava funcionando antes desses robozinhos. O que a gente vê agora é que ele é falível. Então, mesmo antes dos robozinhos, teve um negócio que eu achei incrível, incrível de coisa curiosa, mas não que deve se fazer isso, que tinha um restaurante fake no TripAdvisor, que era o The Shed. Eu não sei se você acompanhou esse caso, mas Não acompanhei. era o melhor restaurante do TripAdvisor na Inglaterra, mas ele não existia. O dono era um consultor de restaurantes que ele sabia como conseguir boas avaliações. E aí ele tirou fotos falsas com super close, assim, não existia o restaurante. eh, Era fake, foto fake, mas ele pediu para algumas pessoas fazerem avaliações, pessoas que eram influentes, fizeram boas avaliações, e aí as pessoas começavam a ligar para ele para pedir reserva, porque ficou muito hype no The Shed. E aí ele filmou, ele foi fazendo como um documentário que ele atendia e falava assim: Ah, estamos totalmente lotados, né? Eu consigo uma vaga para daqui a 6 meses. E nesse período tinham pessoas que tentaram reservar, não conseguiram, porque não se reservava, mas que começavam a postar comentários positivos como se tivessem ido
para aparecer para os outros como uma pessoa hype que estava vivendo o buzz do momento. Era falso. E aí ele veio a público mostrando que a espuma que ele fazia, na verdade, era uma espuma de barbear. Assim, ele contou como fazer um restaurante falso. Quando a gente fala desse movimento de momento de robozinhos fazendo avaliações, então as pessoas já começam a ficar desconfiadas da avaliação. Elas começam a olhar qual é a curva de avaliações, qual que é a quantidade de avaliações, mas isso gera um trabalho. Então, a resposta disso vai vir por certificações, por selos, por fact-checked, então garantindo que aquelas avaliações foram feitas da forma devida. A gente está aprendendo enquanto a gente joga. Então, hoje ainda não se faz isso, estão começando a aparecer alguns selos, algumas garantias, mas é uma coisa que é uma grande preocupação de quem trabalha com esse modelo baseado em avaliações, porque isso pode destruir o modelo. Então ele vai evoluindo à medida que as pessoas vão aprendendo a lidar com isso. É tudo muito novo, né, Edi? Eu acho que desse momento que a coisa está evoluindo mais rápido, a cada passo que a gente dá, aparece alguém meio hackeando, pirateando o sistema, burlando, e aí as empresas precisam ver como elas vão responder. Então é um modelo que ele evolui à medida que a gente vai aprendendo com os novos desafios. Cara, que história sensacional. Eu não conhecia essa história, velho. Adorei. Agora, vem cá. Como é que as empresas estão reagindo a isso? Como é que elas estão preparando líderes para poder entender e lidar com esse contexto? O que você está enxergando? O que deveria estar na pauta dessas empresas para poder conseguir lidar com isso bem? Cara, a minha visão, Edil, eu acho que ela é um pouco ainda cética, nesse ponto. Eu acho que as empresas estão falando muito e o discurso ele é bom, é, mas eu acho que ela não está conseguindo ainda praticar. Porque para você lidar com esse nível com essa velocidade, com esse nível de mudança, você precisa de pessoas empoderadas de verdade, você precisa de pessoas com autonomia, você precisa respeitar os especialistas nos diferentes níveis. Você fala de uma organização que precisa ser mais horizontal e menos vertical. Ela precisa trabalhar mais com autonomia e responsabilização. E aí tem muita gente que fala da autonomia, que quer autonomia, mas que não aceita a responsabilização. E esse binômio deveria andar juntinho. Se eu posso mais, eu respondo pelo que eu faço. Mas a gente vê ainda que as empresas trabalham no modelo de controle e comando e controle, né? É, nesse mundo que a gente está aprendendo sempre, a gente usava muito, né, na década de 90, no começo desse século, falar que uma das atividades do executivo era controlar. Cara, isso é uma falácia, porque na verdade a gente não controla, a gente monitora e age, mas a gente não tem controle. Então, aceitar o não controle das empresas, as empresas aceitarem o não controle da realidade, é um grande aprendizado que para muita empresa, ela prefere não mexer nisso. Às vezes ela tem esse discurso, mas ela não aceita. Porque quando você aceita o não controle, você precisa lidar com o risco, você precisa lidar com o erro. Em português, a gente fala muito tentativa e erro. Em inglês, a galera fala muito probe and learn. E eu gosto muito dessa visão do probe and learn, que é assim, ó, eu tento e aprendo. Tem um colega que fala assim, eu nunca perco, porque ou eu ganho ou eu aprendo. E essa é uma visão interessante. Na literatura, o pessoal fala muito de aceitar o erro. Cara, mas não é que o erro é um objetivo, o erro é uma coisa que você quer evitar. Mas se você errar, tudo bem e você aprende com ele e faz melhor depois. Acho que as empresas estão aprendendo a lidar com isso. Cultura de inovação está muito ligado a correr risco, aceitar o erro e lidar com ele, aprender e fazer melhor. Isso vai fazer as empresas se desenvolverem, mas eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso ainda, Edil. Estamos nessa jornada. Show. Ou seja, existe um excelente espaço, né, para que as empresas se desenvolvam nisso. É uma grande oportunidade. E você sabe que há algum tempo atrás eu fui falar justamente sobre inovação para uma empresa. E uma menina que era de uma área chamada Departamento de Inovação, ela me chamou de lado e falou assim: Você sabe, cara, eu não suporto
ser do departamento de inovação, porque aí as pessoas ficam me cobrando. Por que que eu não faço inovação? Velho, a inovação tem que ser de toda a empresa, né? Velho, é as duas últimas perguntas que eu vou te fazer. Essa é a penúltima, depois eu vou te fazer uma última aqui. O que que a gente pode fazer para que a empresa pense de forma inovadora? Cara, essa fala ela é muito legal. Eu trabalhei já como head de inovação, como diretor de inovação, e tem essa expectativa que você resolva todos os problemas do mundo. Então, Edil, esse ponto ele é bem interessante, porque eu era head de inovação, era diretor de inovação numa empresa, e as pessoas têm essa expectativa que as pessoas de inovação façam toda a inovação da empresa. E, na verdade, um departamento de inovação, muitas vezes, ele pensa nas propostas de valor que você vai oferecer para fora. Então, você está falando de clientes, consumidores. Muitas vezes, esse é o drive. Só que a inovação, ela pode acontecer em todas as áreas. Antes, a gente tinha o departamento da estratégia. E a estratégia hoje é responsabilidade de todas. O líder, ele não é uma responsabilidade de RH, liderança, é uma responsabilidade de todos os líderes, assim como a inovação. Então, eu acho que passa por a gente construir cultura de inovação na empresa e ser parte da função do líder pensar o que que é inovação na sua área. Porque quem está próximo consegue agir melhor. Talvez uma área de inovação vai emprestar metodologias, vai dar essa mentoria de como pensar inovação, mas a inovação ela tem que ser de todas as áreas, buscando o melhor em cada área. Esse pensamento de inovação, ele não pode ser terceirizado para um outro departamento ou só para um consumidor. É papel do líder pensar na inovação da sua área. Sensacional. E não só isso, né? Fazer com que as próprias pessoas entendam que o seu trabalho, né, tem que gerar algum tipo de valor, pensando. Uma expressão que a gente usa muito, né? É o inconformismo, né, com aquilo que você faz, né? Uma conexão do lado de fora. E eu acho que isso se conecta com várias outras maravilhosas contribuições que você deu aqui, do quanto que ainda falta para a gente no processo de conseguir entender o nosso papel dentro da empresa, a empresa dentro do segmento, o segmento dentro de um conceito maior, né? A Olha, a gente gente tem que precisa ter fazer uma visão. uns 30 bate-papos desse. Não Perdão, eu te entendi. interrompi. Acho que essa coisa de inovação a gente precisa ter uma visão mais holística, né? Porque É, as pessoas, ninguém trabalha isolado na empresa. A divisão entre departamentos, entre áreas, é uma abstração que a gente criou, porque, na verdade, todo mundo trabalha na mesma direção para atingir os mesmos objetivos. é isso mesmo. A gente pode ter toda essa mentalidade, a filosofia de inovação aplicada em qualquer área, assim. Se eu trabalho numa área prestadora de serviço dentro da companhia, eu tenho usuários, eu tenho um cliente do meu trabalho e eu preciso conhecer melhor as necessidades desse usuário. Eu preciso ter repertório, entender de contexto. Eu preciso conhecer as opções disponíveis. Eu preciso ser curioso, preciso ser inconformado, preciso ter visão crítica, preciso ter muita escuta. Preciso colaborar, assim, eu preciso entender o propósito do meu trabalho para querer fazer cada vez melhor. Maravilhoso. Ale, eu vou te fazer uma última pergunta, que é a que a gente faz para todos os convidados aqui. Ale, me diz, o que é liderar? Cara, é uma pergunta simples, mas ela é muito boa, né? Acho que liderar não pode ter a ver com hierarquia. Liderar não depende de um poder formal, assim. Não é burocrático. Acho que liderar é você influenciar por meio de ideias para atingir objetivos. Então tem muito essa questão de você influenciar sem precisar dar o top-down. Você influencia por meio de ideias para atingir objetivos. Acho que isso é liderar. Adorei, adorei. Pessoas queridas, a gente esteve aqui, né? Eu sei que passou bem rápido. Aqui a deliciosa conversa. Aprendi demais com você, Ale. Queria te agradecer demais aqui pelo papo. Fala tchau pra galera aqui, Ale. Edil, obrigado pelo convite. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e valeu, gente. Brigadão, brigadão, Edil.
Eu que agradeço, Ale. Até a próxima, viu, velho? Considere isso como uma ameaça, tá? Já vi que falta, a gente vai gravar mais uns três, né? Conta Eu comigo. contei três, eu contei três. Pessoas queridas, muito obrigado por terem assistido até aqui. Acompanhe a gente nas outras redes sociais. A gente tem coisas bem bacanas no Instagram, no LinkedIn. E se você achou esse vídeo bacana, manda para mais gente. Abraço forte, gente. Até a próxima. Valeu!